Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora o episódio que eu vou contar como é que foi a confusão de viajar de avião da Tasmânia, na Austrália, até a Itália, onde eu estou no momento. Os meus agradecimentos especiais a Clarissa Macer, que foi a entrevistadora deste e dos programas anteriores sobre a vida embarcada em um veleiro, e ao Ciro Neto, que deu um toque especial na mixagem e pós-produção dos episódios. Muito obrigada! Então, primeiro eu queria que você explicasse, onde você estava quando estourou a pandemia. A gente estava na Austrália. Na verdade, a gente estava na Tasmânia, que é uma ilha que faz parte da Austrália, com a ideia de passear de carro pela Tasmânia, né? Que o barco foi vendido em janeiro, então o nosso projeto era fazer uma viagem de carro pela Tasmânia, que é muito, muito bonita. É uma região assim muito parecida com a Nova Zelândia, né? Principalmente com a ilha sul da Nova Zelândia. Então a gente teve a sorte de poder conhecer muito da Tasmânia antes da pandemia começar, porque eles fecharam, em 48 horas o governo australiano fechou as fronteiras para sair e para entrar, então ninguém entra, ninguém sai. E aí a gente alugou uma casa, né, na região norte da Tasmânia e felizmente os proprietários da casa foram super receptivos, assim, concordaram em alugar por um período maior, já que a gente estava naquela incerteza de quando ia poder viajar de novo, quando ia poder sair com segurança, porque a meta era vir para cá, para a Itália, né? A gente estava com passagem comprada para chegar na Itália em maio, mas aí não foi possível, né? Porque maio, assim, a situação estava super incerta ainda, então a gente ficou naquela casa na Tasmânia por 2 meses, praticamente saindo só uma vez por semana para ir no supermercado, né? Que ficava, o mais próximo da casa era 20 quilômetros de distância, então a aventura da semana era ir até o supermercado. Além disso, era permitido, assim, fazer caminhadas diárias na região da casa, né? Porque eles fizeram um lockdown super restrito na Tasmânia. Como a população de lá é majoritariamente idosa, eles fizeram uma política de lockdown super restrita, pensando em proteger essas pessoas. Então, o que acontecia? No início, assim, no auge do lockdown, você tinha a imposição de, por exemplo, só podia, no máximo, 2 pessoas juntas que não fossem da mesma família estarem, assim, em lugares públicos, senão você podia ser preso ou até pagar multa ou ser preso em casos extremos. Por aí vai, assim. Então, a situação, assim, durou o lockdown mesmo um pouquinho mais de 2 meses. E aí a gente ficou nessa casa por esse período. Teve uma situação em particular que foi super problemática, assim. Na região noroeste da Tasmânia, ocorreram 2 surtos em hospitais. Então, o que eles fizeram? Fecharam esses 2 hospitais por 3 semanas, mandaram literalmente todo mundo para casa. Então, você teve, assim, foi um universo de em torno de 4.000 pessoas em casa, em suas casas, mas pelo menos controlou, né? Foi possível solucionar aquele problema de surto por conta do vírus espalhando, assim, localmente. Mas era interessante, assim, porque na Tasmânia não tinha aquela obrigatoriedade de uso de máscara. Todas as lojas, por exemplo, tinham aquelas anúncios informativos, assim, cartazes pedindo para respeitar a questão do isolamento, de 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas. Então, às vezes, você chegava até a esquecer da situação da pandemia por conta de não ver pessoas com máscara. Você só lembrava, quer dizer, não que vai esquecer, né, mas ficava, assim, latente quando você chegava nos estabelecimentos comerciais, quando eles começaram a liberar a circulação, no final de maio, mais ou menos, e aí você se lembrava, nossa, realmente está rolando a
a situação de pandemia, mas você nunca, assim, raríssimas as pessoas que usavam máscara, né? Engraçado isso, assim, enquanto que em outros países é bem diferente. Você via a disseminação de máscara, aquelas notícias de como usar a máscara, dicas de como fazer a sua máscara caseira, né? Aquelas coisas todas. Na Tasmânia, em particular, não tinha isso porque raríssimas pessoas usavam. Então ficou que quase 2 meses, né? Sem nenhum caso, zerou tal, nenhuma pessoa em isolamento, mas recentemente eles registraram acho que 1 ou 2 casos, assim, e enquanto que Melbourne, né, que é a segunda cidade mais populosa da Austrália, está uma situação bem delicada agora, porque eles estão tendo uma média assim de mais de 500 novos casos por dia. Claro que nada comparado com o absurdo de outros países, né, como aí no Brasil, por exemplo, mas eles estão realmente restringindo de novo, impondo lockdown de novo, tal. Então a gente estava nessa situação por lá, numa casa alugada na Tasmânia. Chegou a ter problema de desabastecimento lá ou não? Nossa, essa história de desabastecimento foi bizarra, assim, virou motivo de piada, porque realmente o pessoal desesperou, saiu comprando papel higiênico como se fosse alimento e item fundamental para a sobrevivência. Não sei de onde começou essa palhaçada, mas realmente você chegava nos supermercados e notava as prateleiras vazias, assim, água também, percebia também a parte de farinha, de enlatados, tal. Mas aí o que aconteceu? Os próprios supermercados, essas redes grandes, estabeleceram limites para consumo para cada pessoa, né? Então tinha restrição dizendo, por exemplo, esse produto só pode 2 itens por pessoa, tal produto 3 itens por pessoa. Então tinha essa imposição para controlar o desespero maluco, insano das pessoas. E isso principalmente no começo, né? Porque depois, aos poucos, você percebia que o próprio reabastecimento das empresas, dos supermercados, era constante. E não continuou essa maluquice, foi mais no começo mesmo. E, Má, eu lembro que no seu aniversário, que é dia 20 de maio, né? Você estava me contando que aí acho que eles começaram a, enfim, tomar medidas já de não isolamento, né? Para aliviar o isolamento. Pois é, os nossos aniversários, né, Cacá, com uma semana de distância, né, de intervalo. O seu no dia 13 de maio, o meu no dia 20. Se o meu fosse na data do seu aniversário, eu teria feito como muita gente de quarentar na quarentena, porque realmente as restrições na Austrália, na Tasmânia, né, começaram a diminuir a partir do dia 18 de maio, né, que o país ele adotou uma política, né, uma proposta de 3 estágios de alívio nas restrições, e esse primeiro estágio foi justamente no dia 18 de maio, então 2 dias depois, quando foi meu aniversário, a gente estava com essa abertura, né, reabertura dos restaurantes e felizmente pude celebrar meu aniversário indo jantar num restaurante perto da casa onde a gente ficou, né, nos últimos 2 meses, né, em lockdown. Mas era interessante porque, por exemplo, você tinha que fazer reserva e aí fazer a reserva já deixar pago porque os restaurantes estavam abrindo com 50% da capacidade e não podiam correr o risco de tomar calote, né, então a pessoa que reservasse já deixava pago e aí você escolhia das 5h30 até as 7 ou das 7h30 às 9. Tinha um limite de no máximo 1h30, estourando 2 horas para ficar no local e ter, né, jantar e tal. Mas foram aos poucos aliviando a partir de 18 de maio. E como vocês conseguiram sair de lá, Má? Bom, a gente estava naquele desencontro de informação, né? Amigos falando, não, acho que vai reabrir para países de fora da Europa, começo de julho, imprensa desmentindo informação oficial do governo. Então, no dia 15 de junho, a Europa
adotou a política de reabertura entre os países da União, né, da União Europeia. E aí começou, assim, nas semanas seguintes, essas especulações de que julho talvez fosse reabrir para estrangeiros, né, para fora da Europa. Então, a gente estava nessa torcida. E aí, observando as passagens, os valores das passagens da Austrália para a Itália, a gente achou algumas promoções bacanas para a primeira semana de julho, então decidimos comprar, né, reservamos tal, porque afinal de contas a gente já tinha perdido a passagem inicial. E detalhe, até hoje a gente não conseguiu obter o ressarcimento da passagem inicial, né? Mas essa é uma outra história, né? Mas com esse valor razoável para voar na primeira semana de julho, mesmo sem ter a certeza absoluta de que a gente poderia, a gente falou, não, vamos arriscar, né? Deixar reservado, o máximo que pode acontecer, cenário pior é ter que alterar a data e tal. E aí, diariamente, aquela coisa de monitorar, de ouvir informação dos amigos que estavam aqui na Itália, de pessoas que trabalhavam com agência de viagens, com turismo. E aí, beleza, caminhando para voltar. Alguns dias depois, quer dizer, alguns dias antes, né, de embarcar, de sair da Austrália, a gente teve o cuidado de verificar no consulado italiano em Melbourne, de onde o voo saía, o primeiro, né, internacional. E aí foi engraçado porque chegando lá no consulado, a funcionária falou, não, fiquem tranquilos, claro, vai poder entrar, a informação que a gente tem é que não tem problema nenhum, porque realmente abriram a partir do dia 1º de julho, então sem problemas, né? E ela até fez a piadinha de que geralmente eles são os últimos a saber, né, das informações, mas até então não tinha problema, a gente poderia voar em 2 dias sem problema nenhum, ficamos tranquilos e tal. E detalhe, o Diego, que é italiano, né, ele ligou algumas vezes para a polícia de fronteira do aeroporto de Fiumicino, em Roma, onde a gente chegaria. E lá também, o pessoal confirmando, não, aqui tá normal, aqui podem entrar os países que foram permitidos agora a partir de 1º de julho a entrar, não tem problema nenhum, desde que tenha comprovação desse vínculo familiar, evidentemente, tal. E aí, beleza, aí a gente ficamos tranquilos, tal, mas aí foi surreal, porque em Melbourne, né, no check-in da Qatar, que era a empresa que a gente ia voar de Melbourne para Doha, no Qatar, e de Doha para Roma, inicialmente. O funcionário para fazer o check-in falou, não, pegou meu passaporte, ela não pode ir. A gente, como assim? Não pode ir, né? Ficamos completamente estressados, assim. E aí o cara foi lá, confirmou com o gerente, voltou, vai e volta, vai e volta. Não, sinto muito, mas ela não pode ir. E aí a gente estava com papel, o Ministério das Relações Exteriores da Itália, no site, a instrução era preencher um formulário em que a pessoa declarava vínculo, relacionamento estável, no caso nosso, que nós não somos casados, né? Mas temos um vínculo estável já há alguns anos, enfim. Esse documento não foi suficiente. O cara falou, não, isso aqui não é oficial. Como não é oficial? Isso é do site do Ministério das Relações Exteriores, né? Então, o desencontro de informação era absurdo, assim. Aí a gente ficou naquele estresse, né? E o que ia fazer agora? Com as malas, enfim, com um monte de preocupação. Aí a gente disse pro funcionário que a informação do consulado era essa, que podia. A informação da Polícia de Fronteira de Fiumicino também eu poderia, e o cara batendo o pé no chão falou, não, isso aqui você não pode, não pode, ela não vai, ela não embarca. Aí o Diego teve a brilhante ideia de perguntar, mas e para Paris, por exemplo? Porque a gente sabia que tinha voo para Paris também, a conexão, em vez de fazer de Doha para Roma, faria de Doha para Paris. Aí o cidadão ligou lá, confirmou, não pode, realmente vocês podem ir para Paris. Aí a gente falou, beleza, então vamos para Paris, né? De lá a gente decide o que faz, como vai entrar em Roma. Mas foi assim, um momento total de tensão e a gente estava com muita bagagem, né? E aí, claro, depois de morar vários anos no barco, tem 1 metro cúbico de bagagem despachada por navio, que a gente não ia trazer por avião, que era absurdo de caro, né? Inviável. Mas aí, felizmente, deu para fazer essa troca, né? De itinerário. Então, saímos no mesmo voo de Melbourne para Doha, e aí de Doha até Paris, ao invés de Doha para Roma, né? Então, tinha essa possibilidade
estabilidade. E era assim, coisa de 1 hora e pouquinho de diferença, mas na prática deu super certo e a gente pôde fazer essa alteração sem pagar qualquer tarifa adicional e embarcamos. Mas foi bizarro, assim, foi um grau de estresse violento que eu não recomendo para ninguém passar por isso. Foi muito estressante e chato, sabe? Eu vi uma foto, né, que foi postada na matéria publicada na UOL sobre essa sua viagem. E me chamou a atenção, me pareceu que havia muitas pessoas lá. Como é que é essa ideia do espaçamento? O voo, afinal, estava cheio? Estava mais ou menos cheio? Como é que está sendo a realidade aí de quem está viajando? Então, o primeiro voo de Melbourne para Doha, tinha um intervalo de uma poltrona vazia entre cada duas pessoas, né? Então, havia esse controle, assim, de um espaçamento intercalado. E foi engraçado que, pela primeira vez, eu tive que usar aquela viseira, né? Aquele escudo de plástico protetor por cima da máscara, né? Que eles entregavam no portão de embarque, entregavam aquele escudo. E aí foi bizarro, porque eu coloquei, eu falei, meu, isso aqui tá embaçado, né? Como assim? Não consigo ver nada. E aí eu falei, olha, o meu tá com problema, né? Daí a mocinha me falou, não. É que tem uma película de plástico que você tem que remover. Então tinham, na verdade, 2 películas de plástico que você removia desse escudo, né? E ele tinha que ser usado durante o voo todo, né? Foram 14 horas de voo de Melbourne para Doha. E aí só tinha a chance de tirar para quando fosse comer, né? Mas a orientação era que usasse a máscara e por cima esse escudo transparente protetor, né? Os comissários de bordo, eles usavam aqueles óculos transparentes, que nem de dentista, mais ou menos parecido, a máscara, obviamente, e tipo um jaleco branco, assim, por cima. Então, parecia que você estava num grande hospital, parecia que estava voando num grande hospital. Era muito esquisito, na verdade, assim. Em termos de distanciamento, na prática não acontecia. Por exemplo, no segundo voo, né, de Doha até Paris, lotado, o avião lotado, assim, todo mundo usando o escudo, a máscara e tal, mas não havia espaçamento entre as pessoas. Era até engraçado você escutar no alto-falante, às vezes, a orientação para que a gente respeitasse o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, mas impossível, né? Aquele momento de que o pessoal desesperado, assim que o avião pousa para pegar bagagem de mão e se aglomera nos corredores, aquela cena bizarra continua acontecendo, agora com o incremento de máscara e o escudo protetor, né? Você já imagina a situação caótica que não é, né? As crianças, elas tinham a possibilidade de usar um escudo protetor infantil com ilustração, amarelinho e tal, mas tinha essa diferença, né? O dos adultos é aquele de plástico normal, né? Transparente e tal, e o das crianças é em volta amarelinho, com umas ilustrações de desenho animado, mas todo mundo tem que usar o tempo todo no avião. Na matéria que eu fiz para o UOL recentemente falando sobre essa viagem, eu até comentei, né, que era cena assim poderia até servir de inspiração para comédia de teatro, porque você estava assim, ou tomando café ou indo para jantar no avião, e aí às vezes você esquecia, né, de tirar a máscara, quer dizer, tirar a máscara não, tirar a viseira e vai colocar o líquido assim para beber, quando você vê você está derrubando o líquido, o café ou o suco nesse escudo, né? Então era engraçado, era trágico, na verdade. Sim, eu nunca tinha pensado que fosse passar por uma situação dessas, né? Que acho que ninguém, na verdade, né, poderia imaginar que um dia estivesse voando com esse grau de proteção por conta de uma pandemia, né, que tá rolando. Mas esse era o contexto dessa viagem, né? Nos 2 voos, tendo que usar a máscara, tendo que usar esse escudo. Quando você embarca, você recebe, além daquele conjuntinho com escova de dente, pentezinho, pasta de dente, isso para classe econômica, tá? Eu tô falando tudo isso porque eu viajei na classe econômica. Você recebe esse, mas você recebe um adicional. O que era? Era uma sacolinha que vinha um par de luvas plásticas, né? Uma máscara, daquela simples, azulzinha clara, e um sachêzinho com álcool gel. Então tem esse acessório extra, né? Esse kit extra por conta da saúde, né? Para garantir que as pessoas estejam constantemente protegidas e higienizadas. E como é que foi a chegada em Paris? Bom, a chegada em Paris, no quase último
trecho da saga, né, foi relativamente tranquila, porque eu pude entrar sem grandes problemas. Foi só interessante observar que na fila, né, da imigração, não acontece mais como era de costume a separação entre nacionalidades. Todo mundo vai com máscara, né? Em todo o tempo no aeroporto é orientado a continuar com máscara. Algumas pessoas, como eu, no início, mantiveram a viseira, né? O escudo protetor. Depois você percebe que você pode tirar, que é só a máscara mesmo que deve ser usada. Mas a fila é para todo mundo na apresentação de passaporte, independente da sua nacionalidade. Então, a gente que vinha da Austrália, sendo eu brasileira ou o Diego italiano, tudo no mesmo esquema, na mesma fila, né? Mas foi tranquila. Mas a gente decidiu, chegando em Paris, a nossa ideia era alugar um carro para ir para a Itália de carro, porque a gente descobriu que o valor para cobrir o excesso de bagagem seria muito alto. Na verdade, o excesso de bagagem, explicando, né? Porque o voo da Qatar, da Austrália até a França, nos permitia, na classe econômica, 30 quilos por pessoa, que era o que a gente tinha, né? Se a gente fosse voar da França para Itália, esse limite cairia para 23 quilos por pessoa. Então a gente teria 7 e o Diego, 14 quilos a mais para pagar por excesso. Então, no papel, na conta, ficou muito alto esse valor. Então a gente falou, vamos alugar um carro e entrar na Itália de carro. Só que não tinha possibilidade de alugar um carro em Paris, estava tudo lotado já, a gente não conseguiu. Então, qual foi o plano B, né? O plano C foi pegar um trem de Paris até Nice, né, uma viagem de 6 horas pela costa sul da França, lindíssimo o caminho, pela Costa Azul, né, que eles falam, onde passa por Cannes, Marseille, lindíssimo, né, e foi a chance de conhecer essa região. E aí, em Nice, a gente conseguiria alugar esse carro para chegar até a Itália, num trecho pela estrada por mais 500 quilômetros, né, então foi essa nosso itinerário. De Paris, fomos de trem até Nice, 6 horas, dormimos em Nice, aí no dia seguinte a gente alugou um carro de Nice até Roma, né, até a Itália, por mais 500 quilômetros dirigindo. Interessante, assim, surpreendentemente não tinha qualquer tipo de fiscalização rodoviária, porque a gente estava pensando, será que vai ter alguma fiscalização? E realmente não passamos por qualquer tipo de fiscalização rodoviária, qualquer verificação de origem. Seguimos tranquilamente de carro por esses 500 quilômetros. Felizmente deu tudo certo, assim, né? Mas chegando aqui, a orientação, ao contrário de outros países da Europa, aqui na Itália eles obrigam a quarentena por 2 semanas para pessoas que chegarem de países fora da comunidade europeia, né? Então, se você, nos últimos 14 dias, você esteve em países fora da comunidade europeia ou de acordo de Schengen, você tem que fazer a quarentena domiciliar quando chega na Itália. Então, foi isso que a gente fez. Ficamos pianinho por essas 2 semanas iniciais e foi bom porque eu tive a delicada situação de ter uma torção no meu tornozelo esquerdo e aí cheguei na Itália com o tornozelo super inchado, assim. Então, nesses dias iniciais de confinamento, foi bem, literalmente, colocar a perna para cima e desinchar o tornozelo, né? Que deu tudo certo, serviu para recuperação emocional e física desse estresse todo. E eu até ia te perguntar se era a primeira vez que você estava na Itália. E a Itália é um país tão especial, né? Ia perguntar se matou a vontade de comer sorvete, como é que você está desfrutando as maravilhas da Itália desde que vocês chegaram aí? Olha, Cacá, matei a vontade de sorvete. Eu tenho uma nova dúvida, assim, a dúvida universal é como as pessoas na Itália conseguem comer tanto e serem tão em forma, né? Porque eu não sei se é uma coisa de genética italiana, não sei qual é a situação. Eu sei que a minha meta agora é atentar para a balança, porque nesse período inicial italiano houve um deslumbramento de alimentação, assim, matei saudade de sorvete, de chocolate, de pizza, nossa senhora. Mas agora a meta é se ligar na balança, porque esse crescimento lateral não está me deixando muito feliz, né? Então, mas finalmente a gente está podendo passear um pouco, conhecer, mas é uma coisa meio estranha, assim, né? Sempre
respeitando a questão da máscara, sempre respeitando o distanciamento e a preocupação com a... Eu acho que, não sei, um clima não é muito, realmente não é nem um pouco favorável ao turismo, pelo menos para mim não está sendo, porque você fica naquela preocupação com as pessoas daí, né, com todo mundo no Brasil, enfim, com aquela situação super preocupante que está aí, e parece que não dá vontade muito, assim, de desfrutar dessa semi-liberdade que a gente tem aqui, né, tem essa coisa contraditória de sensação, ao mesmo tempo que você está tranquila aqui relativamente, está com a cabeça aí preocupada e pensando nas pessoas que estão aí, nos amigos, na família, em todo mundo que a gente se preocupa, né, que deseja o bem, mas é um pouco disso, né, essa a sensação que está passando, né, que eu estou observando e sentindo, né. Só um último comentário, enquanto a gente conversou, foram 2 badaladas aí de sinos de igreja. Que horas que começa isso, Maia? O dia inteiro? Pois é, tem essas badaladas aqui, né? Não sei se os nossos ouvintes do Maré Sonora conseguiram perceber, mas aqui em Rieti, né, que eles falam em italiano, é uma cidade super antiga, assim, mais de 2.000 anos, e tem uma fortaleza, tem um muro, ela é toda murada. O centrinho da cidade, ele é todo rodeado por um muro altíssimo, né, como se fosse um castelo mesmo, e aí aquelas casas super antigas, aquelas ruas labirintos que você se surpreende que ali tem uma ruazinha para entrar, e esse sino constante, né, que vai aumentando na medida que se aproxima do meio-dia, né, as badaladas vão crescendo e sendo mais contínuas, né, então tem essa coisa da Itália, como você comentou, né, Cacá, é bem interessante, assim. Rieti é bem charmosinha, uma cidade que fica a 80 quilômetros de Roma, e não é aquele calor da Zâmbia que nem Roma nessa época do ano, então é bem mais fresco, bem mais arejado. É quente agora, tal, tem uns dias super quentes, mas à noite tem aquela brisazinha, assim, a temperatura fica um pouco mais fresca e não é aquela sensação abafada e às vezes claustrofóbica de Roma, né? Eu te confesso que eu prefiro muito mais aqui esse clima, esse microclima aqui mais arejado do que uma cidade mais tumultuada, assim, né, como Roma e mais quente, inclusive, né? Mas é bem bonito aqui, é uma área encantadora. É bem interessante poder conhecer uma área tão especial e cheia de história como são essas áreas na Itália, né? Como é a Itália como um todo. Acho que eu e os ouvintes aqui do Maré Sonora estamos pensando que nós gostaríamos de estar aí neste momento. Má, queria dizer que foi um grande prazer a nossa conversa. Nossa, adorei, assim, são coisas que eu queria te perguntar já faz tempo, a gente vai conversando, mas tem muitos detalhes, né, que às vezes a gente não consegue parar para conversar. Um prazer enorme a nossa conversa, obrigada, viu? Fiz a entrevista sorrindo do começo ao fim. Puxa, Clarissa, que alegria te ouvir. Nossa, muito obrigada. Saber que você fez a entrevista sorrindo me deixa realmente emocionada. Muito, muito obrigada. E tomara, né, que essa conversa que a gente fez aqui no Maré Sonora possa ter sido aproveitada pelas pessoas na mesma proporção que nos alegrou, né? Porque, puxa vida, aproxima de uma forma especial poder falar contigo, e eu realmente desejo que esse bate-papo nosso tenha sido bacana, né, para as pessoas conhecerem a vida embarcada, para conhecerem agora nessa conversa de hoje esse perrengue que foi essa travessia aérea da Tasmânia até aqui na Itália, mas que estimule, né, meu desejo é que estimule a pessoas que tenham vontade de sair por aí velejando, embarcar, que não tenham medo de fazer isso, que direcionem a energia para isso, para que quando for possível essa circulação entre países novamente, as pessoas possam fazer, se quiserem, né, esse tipo de vida que eu recomendo, esse estilo de vida especial que é viver embarcada. E muito obrigada, Clarissa, muito obrigada mesmo
pela sua paciência de conversar comigo, de preparar carinhosamente as perguntas e sentar aí na sua casa em Brasília para me ouvir e para compartilhar com a minha querida audiência do Maré Sonora. Um beijo muito grande para você e um abraço muito especial para todos os nossos ouvintes. Imagina, um prazer enorme. Obrigada eu. Possivelmente você vai inspirar aí algumas pessoas a entrarem no site Find a Crew, tenho certeza. Buonasera, tutti! Você acabou de ouvir o episódio sobre a experiência inusitada de viajar de avião em tempos de pandemia de Covid-19. Na semana que vem, eu vou responder as perguntas dos ouvintes aqui do Maré Sonora que querem saber mais curiosidades de como foi viver em um veleiro por 4 anos. Até lá!